Olá, bem-vindos a mais um episódio do Backstage Storytellers. Hoje com mais um rigor, para não ser diferente dos últimos episódios. E hoje, como nosso convidado, temos o Nuno, mais conhecido pelo Matreco. Nuno, boa tarde, bem-vindo. Olá Ricardo, obrigado pelo convite. Obrigado por teres aceito, ainda mais vens de uma viagem, acabaste praticamente de aterrar. Estamos aqui há uma hora mais ou menos à conversa. Foi aterrar, mas acabaste de aterrar e vir ter connosco. Hoje foi assim que calhou. Nuno, obrigado. Nuno, como é que... És rigor, antes de mais? Como é que o rigor apareceu? Como é que há quem diga? Como é que o rigor apareceu na tua vida? Epá, isto começou faz alguns anos atrás, não é? E na verdade é daí que vem o que tu disseste, mais conhecido por Matrex. Porque mais uns amigos na altura começámos a fazer... a arranjar stagehands para fazer espetáculos. E na altura, quando eu estava a estar na Universidade em Leiria, chamavam-me, puseram-me a alcunha de Matrex, e chamavam os Matrex, daí vem o nome de Matrex, que eram os rapazes que o Matrex arranjava. Eu e mais três amigos que fizemos isto, o Janeca, que também é rigor, e o Nuno Silva. E começámos a fazer espetáculos e andávamos como stagehands, como normal stagehands, e fazíamos tudo um pouco, né? Carregávamos caminhões, descarregávamos caminhões, montávamos iluminação, montávamos som, e montávamos também, ajudávamos no rig, que o rig na altura estava nos começos em Portugal, ainda eram muito poucos os riggers que existiam em Portugal na altura. E estamos a falar quando o primeiro evento que nós fizemos de trabalho entre nós os três foi o Challenge for a fechar a Expo 98. Aí é bem. Portanto, já foi há algum tempo, né? Esse foi realmente onde tudo começou, foi com o Challenge for a fechar a Expo 98. Depois fomos andando e nós fomos fazendo muito trabalho. E comecei-me a interessar por ver os que eram riggers na altura. E porque aí só fizeram stagehand, esse trabalho só fizeram stagehand. Só. Não, aí até era na parte do cenário. Nós durante alguns anos só fazíamos stagehands mesmo. Era tipo, chegávamos lá. Só que a curiosidade que todos tínhamos e a vontade que todos tínhamos de fazer aquilo foi o que fez com que a empresa desenvolvesse, não é? E a parte do rig apareceu porque... nós estávamos ali no meio, víamos que realmente eram poucos. Os poucos que haviam era o que a malta diz, era malta porreira, queriam era mais pessoal para os ajudar a fazer as coisas. E comecei a ajudá-los mais, e até que chegou o momento em que queres enverdar mesmo pelo rig? Olha, por que não? E foi daí que começou o rig, não é? Já tinhas acabado a faculdade ou ainda estavas entre estudos? Quando comecei a fazer rig já tinha acabado. Se queres que diga, não te sei precisar. Mas acabaste a faculdade? Essa parte. Sim, eu acabei. Fizeste o quê? Eu formei-me em Engenharia Mecânica. Eu formei-me em Engenharia Mecânica. Quando acabei de me formar, na altura já tínhamos a empresa feita. A Matrex Cruz já existia como empresa mesmo. Quando eu acabei de me formar, ainda trabalhei como encarregado da manutenção numa fábrica de caixas de cartão. Fazíamos caixas de cartão, ainda trabalhei lá 1 ano. Só que aquilo não era para mim. Pois. A coisa de... 10 9 às 5. Não era a coisa de levantar, sair de ir para o trabalho. Era mais sempre para o mesmo sítio. Se bem que eu tive a felicidade do trabalho que era... de monótono não tinha nada, que aquilo, as máquinas estavam sempre a variar e tinha sempre coisas para fazer. Sim, mas ia sempre o meu local de trabalho. Mas já tinha o bichinho de andar aqui nesta vida, né? Esta vida que a gente escolheu, como diz o grande Tony Carreira, né? E tu e Janeca já se conheciam nessa altura da faculdade ou conheceram-se na faculdade? Nós conhecemos na faculdade. Nós entramos eu entrei em 95 e ele entrou em 96. Mesmo curso, não? Não, o Janeca entrou em Eletrotecnia e eu entrei em Engenharia Mecânica. E pronto, foi aí que a gente se conheceu e depois morávamos juntos e foi daí que e o outro rapaz também morávamos os três juntos, com mais um quarto, mas o quarto não queria saber nada disto. Hoje deve estar arrependido. Não creio, ele sabes que ele enverdou por outro tipo de vida. Ainda mantens essas amizades da faculdade ou não? Temos. O Janeca eu sei que sim, porque vocês são sócios e são amigos.
Sim, nós Vivem relativamente perto também um do outro. temos, ainda nos damos com muita gente, tanto que há que alguns deles trabalham connosco ainda hoje. Ok. Alguns deles ainda trabalham connosco. Tipo o Gai, por exemplo, era colega de Engenharia Mecânica na faculdade. Ah, ok, não Trabalha fazia, não connosco fazia também. ideia, não fazia ideia. Para mim o Guy foi sempre stagehand. Nasceu já como stagehand. O Gai foi dos O primeiros Guy que e o Pat. começou. O Gai e o Pato foram dos primeiros que começaram connosco também. Ok. E então dá-se a Expo 98 e a partir daí começas Não, a... sim, a Expo 98 dá-se na altura foi o Nuno que foi, o Nuno Silva, foi ele que foi para lá trabalhar com o Challenge For. Depois, a partir desses contactos que ele começou a arranjar, eu na altura conhecia bastantes pessoas em Leiria e ele morava connosco, e então entre nós é que começámos a arranjar pessoal e a Matrex saiu por aí fora. Pá, depois enverdei pelo Rig e depois fui andando, pá, quase ao sabor do vento, fui vendo o que é que havia, o que é que podia fazer. Pá, sempre tive esta coisa de achar interessante. Ok. E, Começaste a trabalhar então com os primeiros do Rio também em Portugal. epá, Fred, sim, o Zé Silva, com o Fred, com o Zé Silva, com o Kim, com o Thor, o Pedrinho, o Vasco, o Mata. o Mata, o Roger. O Janeca começou ao mesmo tempo que tu também nessas Começámos leads do Rig. começámos ao mesmo tempo, sim. Na verdade, começámos ao mesmo tempo. Pá, agora não sei precisar bem o ano em que nós começámos, talvez 2004. Pá, como dizem os ingleses, give or take. Exatamente. Foi algures por aí. Mais coisa, menos coisa. Mas foi algures por aí, 2004. E sempre foste trabalhando cá, em Portugal, até que... Pá, sempre fui trabalhando cá, até que o Kim, através de Ival Ângeles, teve a oportunidade de ir trabalhar para o Circo de Solé, e nós fomos lá, pá, e ele na altura perguntou quem é que queria ir, porque pá, nós realmente éramos poucos, tipo, chegávamos a fazer 3 trabalhos num dia, aquilo era uma loucura de trabalho, aquilo ninguém parava, era sempre a andar para um lado e para o outro. E fomos, e ele perguntou na altura quem é que queria ir. Pá, alguns de nós mostraram-nos logo interessados em ir. Ele também, ninguém sabia muito bem O que é que ia? o que é que ia. Só tínhamos ouvido falar do circo. Havia um rapaz que na altura fazia alguns trabalhos connosco, que era o Mathieu, que trabalhava já para o circo, e ele mais ou menos explicou-nos aquilo, como é que era, como é que não era. Pá, e houve essa oportunidade e nós fomos. Fomos 4 que dissemos que ia. Fui eu, foi o Carlos Pereira, foi... já nem me lembro quem eram os outros dois. O Pedrinho e já não me lembro quem era o outro. Mas sei que éramos 4, que fomos 4 e o Kim. Ok. E o Kim. Foi o Kim, o Pedrinho, o Carlos Pereira e eu. Ok. E nós fomos os 4 e, epá, e aquilo, pronto, mais ou menos todos gostámos da experiência. O Carlos Pereira, obviamente, que ele já tinha outra experiência e tinha outro ramo da atividade no rig. Porque acho eu que ainda gosta de fazer rig, mas ele tem outra. Ele já estava no cinema nessa altura? Ou Ele já trabalhava nesse Ok. meio, sim. Com a parte dos duplos e essa parte ele já Ok, trabalhava ok. nisso. E, epá, e na altura depois nós estávamos lá e foi quando surgiu uma oportunidade que vieram ter comigo e disseram: olha, vai abrir uma vaga, se tiveres algum interesse, candidata-te. Epá, e eu naquela do, está bem, interesse até tenho, mas alguma vez me vão escolher a mim, não é? Exato. Sempre aquela mentalidade um pouco à tuga na altura de Há sempre alguém melhor que nós. nós não somos assim tão bons, mas eu mandei o currículo, na verdade. E curioso, agora fazendo uma parte nisso, que anos mais tarde, portanto, a pessoa que me fez a entrevista, o Ed Rigger, na altura, anos mais tarde, somos bons amigos agora, trabalhamos os dois juntos, aliás, até, e ele disse-me: epá, foi a pior entrevista que eu alguma vez fiz a alguém, pá. Eu nem queria, eu estava a fazer, isto dito pelas palavras dele, eu estava-te a fazer a entrevista e estava a pensar para mim: mas porquê que eu estou a entrevistar este gajo? Ele diz: pá, o teu inglês era péssimo, ouvia-se muito mal, epá, mas não sei porquê, achei que, olha, vou arriscar neste gajo. Pá, e a verdade é que isto já foi em 2009 e ainda lá ando. Mas é curioso, porque eu nunca pensei na vida que alguma vez sequer pudesse ter essa Direito a uma hipótese. entrevista, quanto mais... Ter a entrevista, exato. Tanto que eles, aquilo foi mais ou menos rápido até, porque como eles estavam a precisar de uma pessoa, eu mandei para lá o currículo. Epá, eu sei que me mandaram um e-mail a dizer: olha, aquilo nem era opção, era tipo,
vai ser uma entrevista, tal dia, a tal hora. E eu lembro-me perfeitamente disto, porque eu tinha combinado com o meu pai de o ir ajudar a apanhar a azeitona. Ok. E eu nunca mais me lembrei daquilo. Né? Tá bem, whatever. Andavas lá de volta da azeitona? Estava em cima de uma oliveira, literalmente, a apanhar a azeitona com o meu pai, e telefona-me um número estrangeiro. Eu olho para o telefone, estamos aqui a ligar, nem conheço este número. Espera lá, vou só aqui, deixa-me lá aqui atender o telefone. E em cima da oliveira atendi o telefone, começa-me a falar inglês e eu, oi caraças, just a minute, let me go down. Lá desci da oliveira, fiz a entrevista, claro, obviamente. Sei agora que péssima, na altura achei, o Tony foi muito mal, whatever. Mas pelos vistos foi realmente péssima. E pronto, e fui lá ter e olha, por lá andei estes anos até agora. Desde 2009? Desde 2009. Já fizeste muita coisa no circo? Muitos espetáculos? Eu já trabalhei em todos os espetáculos. Quer dizer, minto, só há um espetáculo que eu ainda não trabalhei, todos os espetáculos que o circo já teve em turnê. Ok. Já fiz alguns quantos. O Alegria. Alegria. Por incrível que pareça. Já cá veio também o Alegria. Já cá teve a Alegria. Já cá teve a Alegria. Por incrível que pareça, é o único espetáculo onde eu ainda foi não um dos que eu por acaso mais gostei. À par do Corteu, dos que eu vi, foi dos que eu mais gostei. Mas começaste logo como rigger na tour? No Cirque du Soleil? Sim, eu era o terceiro rigger, vá. Ok. A fazer show tracks ou só? Não, a fazer show tracks. Show tracks. Fazer show tracks era num espetáculo que era o Kidam, que já não existe. E era o terceiro rigger. Depois pôs-se a oportunidade de mudar de espetáculo. E eu mudei para outro espetáculo que era o Corteu, em tenda. Ok. E depois estive lá uns anos no Corteu. E depois fui a seguir ao Corteu, voltei ao Kidam, já como é de rigger. Eu quando comecei no Kidam, o Kidam era tendas. Ok. Portanto, eu quando fui para o Kidam em 2009, foi para uma tenda. Ok. Depois, quando saí do Kidam para o Corteu, também foi para tendas. E depois, a seguir, quando voltei novamente ao Kidam, em 2013, no final de 2013, o Kidam já era arenas. Já o tinham transformado para arenas e aí já fui com o rigger para as arenas. Como é que foi? E a tua progressão, depois a tua progressão dentro do circo? Pois foi aquilo... Porque hoje em dia tu trabalhas, fazes trabalho para o circo, mas não és empregado do circo. Não, eu neste momento... Como é que não sei se posso fazer a pergunta, se é indiscreta, mas... Não, é um outsource. Ok. Que o circo tem com uma empresa de rig cá na Europa, na Alemanha, que é a Dart Rigging. E eu presto serviço à Dart Rigging, que por sua vez presta o serviço ao circo. Tu hoje em dia és Arena Specialist, é assim que se chama? É esse o título que eles lhe dão, Arena Mas Specialist. É isso? Sim, isso. O título que eles lhe põem é isso, é Arena Specialist. Que é, digamos que eu recebo os planos, o tour plano, para onde o circo vai, recebo os desenhos das arenas, tipo o layout das arenas, o espetáculo, e faço a análise a ver se, em termos de rig, se é possível ou não fazer o espetáculo ali, e o que é preciso fazer para que o espetáculo aconteça naquele sítio. Vais à frente ou viagens ao mesmo tempo? Viagens entre aspas, chegas ao mesmo tempo? Muito trabalho é feito por telefone, é feito por e-mail, é feito por computador. Muito pouco trabalho é feito a ir à frente. Porque hoje em dia a informação é muito mais fácil de obter e de organizar e tudo, e então é tudo feito. Normalmente nunca vou à frente, vou sempre no mesmo dia. Depois faço o load-in, o load-out e é isso. Já tiveste as duas experiências, o Big Top e a Arena. O que é que tu gostas mais, Big Top ou Arena? São dois mundos diferentes. Aquilo, por muito que se queira, é tudo de rig, não, são dois mundos diferentes. Há ali um momento em que é quase igual, que é o momento em que tu entras para fazer o espetáculo, é quase igual, mas assim que tu acabas o espetáculo e sais do espetáculo são dois mundos completamente diferentes. Na arena, por curiosidade, por exemplo, o pessoal às vezes tem a coisa de dizer nas arenas ganha-se menos dinheiro. Não, mais ou menos ganha-se a mesma coisa, com a diferença que numa arena não tens tempo para gastar e no Big Top tens tempo para gastar, não é? Pois. Portanto, é um bocado por aí a diferença, uma das grandes diferenças.
Mas em termos de espetáculo é praticamente a mesma coisa. Tu vais, fazes o espetáculo e no momento do espetáculo é mais ou menos a mesma coisa. Agora, fora do espetáculo, são dois mundos completamente diferentes. Portanto, num tu estás uma semana, que é o normal Da arena. numa arena, e no outro estás 2 meses, 1 mês, 3 meses. Pois. Portanto, estás muito mais tempo num sítio. És quase um local daquela Claro, cidade claro, onde tu claro, estás. claro. Não é? Portanto, Até porque financeiramente deve ser uma coisa pesada mover um Big Top, falávamos há bocado off, pá, aquilo e são, depois, são valores tipo e depois obriga a nos estar 7 mais tempo na dígitos. cidade para tentar rentabilizar ao máximo a cidade. Claro, porque pá, uma tenda são, sei lá, 70 caminhões, 80 caminhões. É muito equipamento numa tenda, porque aquilo levam tudo, não é? Claro, claro, claro. Levam a arena, não é? Levam a arena Bancadas, em si, tudo viaja levam com tudo, o circo. tem que levar tudo. Eles vão para um sítio onde não há nada, vão tipo, digamos, para um campo de futebol, onde há uma linha de água, uma entrada de internet Exato. e um cano de esgoto, não é? Basicamente Mais nada. Pronto, obviamente não é assim tão simples Claro, como claro, isso, não é? sim. Mas Em termos de basicamente infraestruturas é o tem que mínimo. levar tudo, claro. Eles têm que levar tudo. Numa arena é diferente, né? Tu vais na casa de alguém onde já lá está tudo, tem lá o teu espaço, montas o teu equipamento Ok. e Faço-te a pergunta de outra maneira, que é, tu que não nasceste, não és de famílias de circo, quando fazes Big Top, quando fizeste Big Top e quando fizeste Arena, sentes mais aquela vibe de circo na tenda ou dá-te igual? Como não tens ligação... Não, nas tendas tens essa vibe de circo, até porque há muita gente que vem de famílias de circo. Exatamente, por isso é que Por eu pergunto. exemplo, uma das pessoas que esteve comigo ao mesmo tempo, na verdade agora acho que já não está, era um cardinali. Ok. Portanto, família de circo, Circo. bastante grande em Portugal e que também estava lá a trabalhar no momento em que eu lá estive, num dos espetáculos, no Varecai. Ok. Mas é muito diferente. Uma arena é quase rock and roll. Um espetáculo de circo Sim. de arena é quase rock and roll. Tens os riggers de arena, não é? Que quando chegamos para montar o equipamento, e depois tens os riggers acrobáticos para fazer o espetáculo. Mas é muito parecido. E destes anos todos de circo, uma história engraçada que te venha à cabeça do circo, tens alguma coisa que possas contar? Aquelas que a gente não pode contar, contamos off. Não, olha, tenho uma engraçada. Estávamos uma vez em Kazan, na Rússia, e era o espetáculo 2000, era o espetáculo número 2000, e estava toda a gente a fazer uma festa, porque era antes de começar o espetáculo. Chegámos ao espetáculo 2000, é uma festa e não sei o quê. E para aí que ao segundo número recebemos todos a call do stage manager a dizer temos que cancelar o espetáculo, a tenda vai ser evacuada. E aquilo ficámos todos, caneca, o que é que se passa? A tenda evacuada na Rússia. Saímos, toda a gente saiu, mais ou menos até foi uma evacuação ordeira, que é bastante organizado. O público saiu, nós saímos, estávamos todos. E depois vem o tour manager, o gajo, ele vem lá e diz, depois o company manager, e vem lá e diz-nos, tivemos uma ameaça de bomba. E ficou toda a gente, uma ameaça de bomba aqui em Kazan, no meio da Rússia. Ficou assim toda a gente, coisa, pronto, hoje já não vai haver mais espetáculo, vem a equipa de antibombas, não sei o quê. Foi toda a gente para o hotel, toda a gente um bocado apreensiva, agora aqui metemos uma bomba. Será que vai acontecer? No outro dia, obviamente, voltámos todos ao trabalho, recebemos todos o e-mail que não encontramos nada, voltem ao trabalho, fazemos uma reunião com toda a companhia e vamos esclarecer o que é que aconteceu. Então o que é que tinha acontecido? À boa fórmula russa, houve um casal que tinha bilhete para ir ver o espetáculo. E atrasou-se. E o homem, ele, bebeu a sua conta de vodka, ao lado do que é que foi, demasiado. O homem ficou em coma alcoólico, ou coisa que o valha. A mulher, bora lá, mas é para o espetáculo que temos bilhetes. Ele obviamente não se mexeu, ela não teve que comer as medidas. Foi para o espetáculo. Ele lá acordou do seu sono, viu que ela não tinha ido, viu que ela tinha ido para o espetáculo, não teve que comer as medidas, telefonou, está aí uma bomba no espetáculo, que era para ela também não ver o espetáculo, está aí uma bomba, tem que evacuar isso. Só que como ele ainda estava meio bêbado, meio alcoolizado, né? No dia seguinte foram logo ter com ele, Deram logo com ele. foram logo perguntar o que é que se passava. Pronto, a história depois
Foi esta história. O homem, quer dizer, a esposa foi ver o espetáculo, ele não queria que ela fosse porque se encabrou. Não há espetáculo para ninguém. Não há espetáculo para ninguém, nem para ti, nem para ninguém. Pronto. Então o espetáculo 2000 foi cancelado. Nunca mais celebraram espetáculos. Não, celebra. Estou a brincar, como é óbvio. E depois, há pouco falaste uma coisa que é parecido com rock and roll. E tu fazes também rock and roll. Eu fiz a turnê, Fizeste agora... a turnê dos Rammstein, o primeiro ano dos estádios. Ok. Em 2019 eu fiz esse primeiro ano. Foi a tua primeira experiência de tour de rock? Não. Assim tão longa foi. Ok. Nunca tinha feito. Como é que foi? É pá, interessantíssimo. É? Uma equipa espetacular. Foi, E é uma coisa completamente já diferente. O espetáculo em si também era um bom espetáculo. Tipo, começou, ei, pá, Rammstein, a música e não sei o quê. É um facto, não é uma música que toda a gente poderá gostar até pela língua. Até pela língua e vários motivos, mas o espetáculo em si era um grande espetáculo. Pá, então tornou a turnê bastante interessante e no primeiro ano a equipa era bastante unida, era uma boa equipa que havia e foi bastante interessante. Foi uma só fizeste o primeiro ano? Só fiz o primeiro ano, porque houve ali um interregno de espetáculos de circo, porque eu na altura já estava a trabalhar com o circo, mas através da Cipresa Alemã, que é a mesma empresa que fazia os Rammstein. E foi a partir daí que eu fui para os Rammstein, porque eles depois havia ali uns meses de interregno e eles disseram, olha, estão aqui estes meses que enquanto o circo não volta à Europa, se tu quiseres podes ir para a turnê que ainda existe aqui um lugar. E eu assim fui. Para lá. Foi uma boa experiência. E foi uma boa experiência. Porque claramente tem mais experiência, os teus anos de rig são mais do circo. Sim, então a esta altura já estamos a falar de muitos anos de circo, não é? Desde 2009 até agora já são... Mais circo, só fazer as contas. Exatamente, como dizia outro. Mais circo rock and roll. E dicas para quem quiser, já vai ver pessoas que vão, espero eu que vai haver pessoas que vão ver o podcast, além de mim e delas duas. Eu provavelmente também vou ver. Já vamos ser 4 pelo menos a ver este episódio. E dicas de alguém que já esteja no rig, se calhar não diga iniciar, mas e que queira ir para fora fazer, por exemplo, uma tour. Porque há uma coisa que eu acho que falei nisto noutra entrevista com alguém, não é uma coisa que seja muito comum empresas portuguesas serem contactadas para fazer Não, nós temos tours. Um problema para isso. Nós temos um grande problema para isso em Portugal, que é a nossa geografia. Nós estamos longe. Mas ao mesmo tempo estamos perto de tudo, não é? Porque as tours ou começam aqui ou terminam aqui. Sim, mas quando começam aqui já não vêm à procura de equipa. Pois. Uma tour quando começa aqui já não vem à procura de equipa. E quando acaba aqui... Também já não precisa de equipa para nada. Já não precisa de equipa para nada. Então a nossa localização geográfica não facilita isso. E porquê? Porque a grande maioria das tours vai para os sítios onde estão as grandes empresas, que é ali na Flandres, que apanha a Bélgica, apanha a Holanda, a Alemanha, um bocadinho. E ali o topo da Alemanha. Portanto, só ali há ali grandes empresas, né? E depois, ou em Inglaterra. Então, quando eles começam aí as tours, as equipas normalmente começam logo daí, não é? Portanto, tu também já fizeste tours com a Stageco sim. E a grande maioria das pessoas tem alguma ligação àquela zona. Não é? Portanto, as tours começam aí. Nós aqui, temos que, devido à nossa geografia, para conseguirmos ir para fora, temos que... Às vezes é conhecer alguém. É um bocado por aí, porque temos que ter outro tipo de esforço, porque ou de conhecer alguém, ou de investir tempo e dinheiro a ir lá para uma temporada. Assim. Tipo, então agora vais fazer o quê? Olha, vou dar um exemplo assim meio disparatado, mas olha, vou viver para a Bélgica um ano para ver se consigo trabalhar para a Stageco. Por exemplo, não é? Não quer dizer que seja assim, mas é preciso fazer algum investimento em tempo e dinheiro para que consigamos ir. Claro. E isso é o que dificulta algumas coisas a nós aqui, até porque o trabalho em Portugal é igual ao trabalho em qualquer lado, no sentido em que a maioria, quase 90% das pessoas, não vou dizer 100% porque não é a realidade, mas 90% das pessoas são freelancers, não é? E como é que é o freelancer? Estás em casa sentadinho e telefona-te, olha, tens um trabalho aqui, tens uma tour aqui, então vá, bora lá. Exato. Pronto. É a mesma coisa, não é? Nós estamos aqui em Portugal, se te telefonam de Inglaterra, olha, tenho agora aqui para o fim de semana, então, estou em Portugal, agora tenho que ir para aí, então vai, sacode para o lado.
E então temos essa dificuldade em ir lá para fora. Agora, porque em termos de trabalho, pá, há profissionais em Portugal, uma coisa fabulosa. Temos muito, em todos os ramos. Sim, sim, sim. Pá, só em termos de luzes, sei lá, temos muito bons profissionais. O Ramiro, o Carlos Carvalho, 2 pessoas, a Ocádia, Sim. por exemplo, assim, de repente, 3 pessoas que pá, não devem nada a ninguém que de onde quer que venham, não é? Ok. Em termos de som, igual, tipo o João Escada, por exemplo, faz imensos trabalhos lá fora, por exemplo. Portanto, temos pessoas extremamente competentes em Portugal. O irmão teve muitos E o anos Miguel, no Médio Oriente, sim, o Miguel também. teve muitos anos no Dubai, Não, nós, no em Qatar. termos técnicos e de recursos humanos, não temos problemas nenhuns em ir com ninguém. E mesmo em termos de equipamento. Ok, sim. Em termos Não, de e equipamento. estava a dizer por isso, porque foi numa entrevista com alguém que dissemos que temos empresas em Portugal com equipamento topo e, portanto, que faria algum sentido uma tour que vai começar em Portugal, por exemplo, contratar aqui Eu acredito- contratar aqui a empresa e os técnicos e seguirem, não é? Eu acredito que isso possa acontecer, mas não é simples de acontecer porque era como tu estavas a dizer antes, é preciso conhecer as pessoas. E se nós formos a ver todo este meio, não é uma indústria que começou com a Revolução Industrial. Claro. Portanto, é uma coisa relativamente recente. Recente. E o que eu quero dizer com isto é... E para nós, Portugal, ainda mais. E para nós, Portugal, ainda mais. E não quero ser mal interpretado com isto, mas todas as pessoas que começaram neste meio ainda estão vivas. Exato. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que as pessoas continuam a falar entre si, não é? As pessoas falam entre si. E apesar de ser um mundo global e de haver... Toda a gente se conhece, não é? Sim. E então é normal que... vou fazer o trabalho com quem? Quem é que me vai fazer agora aqui a automação disto? Os gajos da Tate. Mas são muito caros. Então falas ali com aqueles da Microcontrol, sei lá, uma coisa qualquer, percebe? Claro. Então continua a ser assim, e vai continuar a ser assim por mais algum tempo. Quer a gente quer, não é a realidade, não é? Achas também que por não termos assim tantas empresas quanto isso em Portugal e as que temos e ter equipamento topo, que também podem não ter interesse em fazer uma tour dessas, por exemplo, porque é deslocar o equipamento e perder alguns trabalhos aqui, perder algum mercado ou ter medo de perder algum mercado aqui? Com certeza que as empresas também têm que pôr isso na equação, não é? Ok. Porque o que é uma tour? E como tu sabes, uma tour, tipo, eu tirando estas tours do circo, não é? Que as tours do circo é por anos, não é? Tipo, este espetáculo onde eu estou existe desde 2005, não é? Portanto, são turnês que duram muitos anos. Uma tour normal de rock and roll de um espetáculo é meses, não é? Sim. Portanto, é tu estares a pôr, digamos que a carne toda no assador para meio dos aqueles meses. Os meses que, normalmente, quando estás em casa, também é quando tens mais trabalho. Ora, se tu, quando estás em casa, quando é suposto estares em casa para fazer o trabalho, não o farás, pois alguém, se calhar, vai tomar o teu lugar para o fazer, não é? Então, é um risco bastante grande. E já para não falar, como estava a dizer, Portugal estamos na ponta da Europa nesse aspecto, não é? Ok, E logisticamente é chato. É chato. Tu és uma pessoa que trabalha há muitos anos fora, acho que trabalhas há mais anos fora do país do que no teu país, Provavelmente sim. mas que já vieste, ainda agora há pouco tempo estiveste cá exatamente com o Cirque du Soleil. Aquela coisa que às vezes se diz no final do espetáculo, vocês foram os melhores riggers, é mesmo verdade? Ou às vezes pode calhar mal. Às vezes pode calhar mal, mas há muitas vezes isto, ou é de rigger, ou alguém diz, vocês foram os melhores. Achas que se diz por uma questão de simpatia, porque se está a ir embora do país, ou achas mesmo que temos essa capacidade de ser dos melhores da Europa? E eu acho que há um misto das duas. Eu acho que dizer que isso é mentira, que não é verdade, que eles dizem isso só da boca para fora. Não acredito que seja verdade. Ok. Mas dizer que não, eles só dizem isso porque fomos realmente muito bons, também não acredito que seja verdade. Ok. Eu acredito que isso haja um misto. Porque, na verdade, o ser humano tem uma coisa muito, muito engraçada, que é, se for para dizer mal, tu vais dizer. Mas se for para dizer bem, tu não vais dizer. Vais dizer ali Não meio dizes. bem. Não dizes. Tipo, por norma, tu não vais dizer bem de uma coisa. Ok. Então, então na língua portuguesa, por exemplo, aquele restaurante não era mau. Exato. Pus esta palavra mau ali, tu não vais dizer, era bom. Era bom, assim, bom mais ou menos.
Não vais lá pôr a palavra bom, vais dizer, epá, não era mau. Ok. Então, o ser Bem humano, visto. por natureza, não diz bem de nada. Ou muito poucas pessoas vão dizer bem de alguma coisa. Então, podes entender a coisa. Epá, ele disse bem de mim. Pois disse. Podia nem sequer dizer nada. Podia Exatamente. ignorar essa parte da informação. Portanto, ele forçou-se, como ser humano, a dizer bem. Não é? Agora, portanto, pode dizê-lo. Epá, por isso é que eu digo que eu acho que é um misto. Que é um misto que dizer uma ou outra que não é propriamente verdade. Ou que é propriamente mentira. Já tiveste mais experiências em Portugal a vir-te lá de fora com uma tour? Más experiências em Más Portugal. experiências em Portugal com equipas de cá? Não, Portugal. Só tiveste... Epá, eu só lá digo tiveste sempre depois- Portugal é o melhor país do mundo, pá. Até. Aliás, tinhas uma aliás, brincadeira quando a gente se cruzou no Toru, que era que a gente vinha do greatest country in the world. Greatest country in the world. Até digo mais, e claro que obviamente não tem verdade absolutamente nenhuma, e até digo, até o tempo começa em Portugal. Pá. Porque nós estamos no GMT0, não é? Então lá estou sempre a dizer: não, pá, Portugal é o melhor país do mundo, até o tempo começa em Portugal. Toda a gente quer estar aqui. Mas o GMT0 é por causa do meridiano Greenwich e na Inglaterra. Não é nada, isso fomos nós que cedemos com um tratado que fizemos há não sei quantos anos. Com o Tratado de Tordesilhas, cedemos também GMT lá Claro, aos ingleses. Deixámos-os ter ali um bocadito No barco. para eles não se sentirem muito mal. Exatamente. Nuno, eu inevitavelmente faço uma pergunta à quase toda a gente, faço também a ti. Covid. Como é que foi o Covid? O Covid foi muito chato para muita gente, mas eu pessoalmente foi ali um tempo maravilhoso, pá. Não. Pá, eu tenho a felicidade, na minha perspectiva, eu tenho a felicidade de não morar numa cidade. Eu moro no campo, moro numa aldeia pequena, numa Chial, centro do mundo, Mas, que abre a porta e tudo o que vejo é verde. Tipo, eu quando abro a porta da minha casa, literalmente não vejo casa nenhuma. ok. Mas é coincidente da geografia do sítio. Não é? E quando foi o Covid, tipo, realmente, obviamente, parámos, não é? Nós fomos Claro que sim. o meio mais atingido e o primeiro a ser atingido e o último a conseguir voltar. Não é? Mas a nível pessoal foi muito bom. Foi muito bom porque deixei de viajar, passei a estar em casa, felizmente. Tínhamos alguma segurança financeira para poder estar esse tempo todo em casa sem ir ganhar dinheiro. Sim, claro. E consegui fazer face às despesas da mesma. Fazer face às despesas, mas a nível pessoal foi um tempo bastante interessante. Fiz Deu tempo com a família. Fartei de fazer muros em pedra. Exatamente. Coisas, e tempo com a família. Eu não, sinceramente, não me posso queixar do Covid. E curiosamente, sei que vocês se reinventaram. Quando digo vocês, a Matrex se reinventou. Claro, porque nós começámos a ver que a coisa ia correr mal durante muito tempo. Durante algum tempo, pelo menos, não é? E que as pessoas precisam continuar a trabalhar, fazer continuar a trabalhar, ganhar dinheiro, pôr dinheiro na mesa. E nós tentámos reinventar-nos e ir para a parte de manutenção de terrenos, de limpezas de terrenos e de propriedades e coisas assim. E ainda tivemos alguns trabalhos e ainda conseguimos fazer algum trabalho, ainda conseguimos dar trabalho a algumas pessoas, porque obviamente a nossa maior preocupação, e foi, acho eu, a preocupação de muitas das pessoas do meio, foi não perder capital humano, não é? Porque até essa altura havia muita gente a trabalhar em Portugal e, como tu sabes, depois do Covid, muita gente que nós conhecemos que nunca mais trabalhou neste meio, não é? Era isso que eu te ia perguntar. Quando falaste no capital humano, houve muita gente que percebeu durante o Covid que se calhar conseguia pagar as suas despesas na mesma, fazer a sua vida na mesma, ainda ter vida familiar ao fim de semana, arranjando um trabalho de segunda a sexta, não é? Principalmente aos fins de semana, porque como nós sabemos, a nossa área eventos é fins de semana, não é? Claro. E então perdemos muito capital humano durante o Covid. E o nosso objetivo era, pelo menos, tentar arranjar algum trabalho para que a maioria das pessoas, ou algumas pessoas, obviamente não conseguimos arranjar trabalho para toda a gente, mas que algumas das pessoas pudessem ter trabalho e alguma fonte de rendimento. Vocês tinham e têm pessoas a tempo inteiro na empresa, não? Temos. Vocês não trabalham só com freelancers, têm algumas pessoas, isso eu sabia, que tinham algumas pessoas que eram... E a Matrex, era Matrex Garden, não era? Matrex Garden. Ainda funciona, não? Ainda fazem algumas coisas para lá? Agora não temos feito, até não tem porque tempo.
Nós nem, Forçosamente o tempo ia ia ser temos pouco. mão de obra sequer Exatamente. em quantidade suficiente. Já nem ponho a qualidade, mas não conseguimos ter em quantidade suficiente, porque Para esse pá, trabalho, para os espetáculos ainda para os continuam. espetáculos ainda vamos conseguindo ter, sim. Não, para esse trabalho então Depois vai não esquecer. conseguimos ter. Não, pá, não é fácil arranjar mão de obra. Claro que não. Claro que não. O nosso país está com esta história, enfim, Mas é um mão de bocadinho, obra é um bocadinho geral. é um É um bocadinho bocadinho geral. Eu E tu notei que trabalhas bastante, fora, eu também notei- falo. Eu não trabalho tanto fora como tu, estou fazendo umas coisas esporadicamente. Mas tu que trabalhas mais tempo fora, notas isso também, não notas? Notou-se bastante. A seguir ao Covid, notou-se uma queda da qualidade das pessoas, porque os números eram os mesmos. Nem é a quantidade de pessoas, é a qualidade. A qualidade, porque os números são exatamente os mesmos, não é? Pedíamos 80 pessoas para fazer uma montagem, uma desmontagem, mas vias a qualidade das pessoas, porque antes do Covid havia. Pá, tu se passasses 2, 3 vezes no mesmo sítio, conhecias as pessoas, já Sim. sabias quem eram as pessoas, porque eram sempre os mesmos, porque eram profissionais no sentido do tempo inteiro, não é profissionais de serem bons ou maus, mas profissionais no sentido de que só faziam aquilo na vida, pronto, eram stagianos a tempo inteiro. E a seguir ao Covid notou-se uma redução drástica na quantidade de pessoas que já tinha feito aquilo antes do Covid. Ok. E tipo, continuavas a ter o mesmo número de pessoas, Mas com uma não qualidade tinhas- muito inferior. mas muito inferior, muito inferior. E acho que ainda não chegámos Era isso. aos níveis que havia antes da Covid. É isso que eu te ia perguntar. Mas isto não é. Vocês que, às vezes vocês nós- que vão tendo mais. Eu não sei, eu vou dizer isto, não espero que ninguém fique chateado, mas vocês que vão tendo mais cota de mercado, ou vão trabalhando mais, pelo menos eu vou encontrando mais equipas da Matrex agora do que quando comecei em 2012. Notas isso que ainda não chegaram neste momento, depois do Covid, não chegaram ao nível que tinham anteriormente, Epá, ao nível de qualidade. Também agora tem mais pessoas, de verdade, não é? é mais pessoas, tanto é mais difícil. É mais difícil antes. Se calhar antes tínhamos mais pessoas dedicadas. Agora continuamos a ter o mesmo. Vamos lá ver, é uma questão de percentagem agora, Claro. não é? Porque tu se tens 5 pessoas e o teu universo são 10, tens 50%, não é? Mas se tiveres 5 pessoas no universo de 100, já não tens 50%, já só tens 5%, não é? E então é mais por aí. Portanto, continuamos a ter as mesmas pessoas dedicadas, mas como o volume é maior, Claro. obviamente que de uma forma geral é mais difícil manter os números que se havia, não é? Vocês também estão mais, não é vocacionados, mas estão mais centralizados ou estão mais focados também nos cooperativos. Não, Não? mas não estamos mais centrais nos cooperativos, mas fazemos muito trabalho corporativo. Ok. Muito trabalho. Pronto, isso era um Sim, não, fazemos bastante. era um mau entendimento meu, porque achava que faziam mais Não, corporativos. fazemos mais, mas fazemos muito. Ok, Fazemos bastante. ok. Sim. Como é que tu vês, em termos de evolução, quando começaste no RIG para agora? Evoluiu muita coisa. Evoluiu. Acho que agora, e nota-se, eu acho que agora há também porque eu lembro-me quando nós começámos termos uma tabela de carga de um truss, guarda isso que a vida, porque Exato. era uma coisa, mas então quanto é que o truss aguenta? E pá, quem é que tem uma tabela de carga? Ia bem, tentavas telefonar a alguém que soubesses que tinha uma tabela de carga. A informação agora é muito mais rápida, não é? Portanto, tudo isso faz diferença. E isso faz com que a qualidade também aumente, não é? Há muito mais pessoas a saber a informação, não é? A saber. Agora, existem, pois podes entender isto como várias coisas. Existem muitas pessoas que sabem de rig, mas também existem muito mais pessoas que sabem trabalhar. Mas uma coisa não é sinónimo da outra, não é? Há excelentes pessoas a trabalhar no rig, mas que se tu os puseres as contas à frente, se calhar tremem-te um bocadito. E vice-versa. Ok. Há excelentes pessoas que pegam Numa tabela ou num numa- rigging ou no- plot e fazem-te as contas todas e mais alguma, ao centímetro e à grama, e depois pões-os à frente num trabalho e epá, então, mas espera lá, que rigger afinal és tu. Pois. Não é? Portanto, eu acho que existe mais nos dois agora. Ok. Existe muito mais nos dois. Portanto, de uma forma geral, obviamente que a qualidade aumentou. Acho que a qualidade aumentou bastante. Se não fosse o RIG, vias-te a fazer outra coisa?
Vias-te a continuar a ser engenheiro mecânico? Epá, se não fosse o Rig, Se o Rig não tem aparecido na tua vida, provavelmente era engenheiro mecânico, sim. era? Como todos os meus amigos da universidade que são engenheiros mecânicos. Seguiram sim. engenharia. Provavelmente, não sei lá. Essas coisas uma pessoa nunca sabe, não é? E vieste a terminar no Rig ou não? Ainda és novo. Sabes que isso é uma pergunta interessante, porque eu lembro-me de quando começar. Eu lembro quando comecei e depois houve esta coisa do pronto, vou pôr engenharia de lado. E lembro-me de ter esta conversa com os meus pais de pá, vou pôr engenharia de lado e vou-me dedicar a isto porque acho que vai funcionar. E eles disseram, está bem, mas conheço alguém que se tenha reformado nesse trabalho? Eu, pá, as pessoas quando eu comecei eram da minha idade agora. Não é? E 20 anos depois eu não conheço ninguém que se tenha reformado no Rig. 20 anos depois ainda não conheço ninguém que se tenha... Na verdade já conheço alguns, mas... Já? Quem é que já conheces que tenha reformado no Rig? Mais ingleses e norte-americanos. Sim, está bem. Cá não... alguém, acho que não. Até porque esta linha de trabalho tem um problema e como tu sabes, isto não é um trabalho que tu faças por... Então o que é que tu vais fazer? Vou ser rigger. Não, ninguém é rigger. Rigger ou técnico de som ou técnicos na parte do entretenimento. Eu acho que não há nenhum trabalho no entretenimento que alguém faça por fogo, isto tem que ir trabalhar. Vem a pergunta romântica. Achas que fazes isto por paixão? Claro, ninguém faz entretenimento sem ser por paixão. Não é? Ninguém faz. Ninguém, porque é um ritmo muito elevado. Um ritmo muito elevado e tens que abdicar de imensas coisas. Da família. Tens que abdicar de... eu tenho a felicidade da minha esposa me apoiar nisto, porque senão chega a uma altura que há, e muita gente, pá, e tu com certeza enumerarás bastantes também, que a opção, o que é que vais optar? Vais optar pela esposa, família ou vais optar pelo trabalho? Sim. Pá, e a verdade é que tipo, família normalmente só há uma, né? É o normal. Trabalho há imenso, não é? Depois é tudo uma questão de opção. O que é que depois entra aqui? É qual é a tua paixão maior, não é? Por isso é que eu acho que este tipo de trabalho só é feito... Tens que gostar. Tens que gostar, porque senão fazes meia dúzia de anos e vais-te embora. Não, ninguém fica aqui 10, 15, 20, 30 anos só porque... porque sim, não. E aquela pergunta que normalmente as pessoas não gostam de fazer... Isto só para acabar. Do reformado. Sim. Há com certeza muita gente que já se podia ter reformado. Sim. Só que, como todos os trabalhos e em vários meios, né, tu por paixão ou por gostar do trabalho... Vais-te mantendo e vais deixando tanto, vais fazendo menos... Tipo, já não vou em torneio, isso não, agora manda-me lá os desenhos que eu faço disso. Exato. Tipo, estou reformado. E a par da pergunta da paixão, a parte financeira também ajuda ou não? Porque muita gente não gosta de falar nisso, mas ganhamos, em termos de ganho... Comparativos. Uma pessoa que tenha um trabalho... Se calhar, vamos pegar na tua formação, um engenheiro mecânico. Se calhar se trabalhar numa empresa na manutenção de segunda a sexta-feira, se calhar não faz mensalmente ou anualmente, não faz anualmente, se calhar o mesmo que faz uma pessoa na nossa área, mesmo só trabalhando não todos os dias, nós não trabalhamos todos os dias da semana, não é? Mas equitativamente, se calhar provavelmente não, isso também ajuda à parte da paixão ou não? De estar por paixão, mas também quer a gente queira, quer não, a parte monetária vai sempre ter em conta, não é? Tipo, a minha paixão é carros de rally. Sim. Mas aí temos rally... aí temos que gastar. Não, eu não tenho dinheiro para comprar um carro de rally, não é? Então como é que tu vais fazer? Não vais fazer nada, pronto, não é? Agora, se tivesse dinheiro, claro, comprava um carro de rally. Claro que sim, sim. Obviamente que a parte financeira influi e bastante, não é? Sim, mas se calhar, eu quando digo isto, se calhar pensas, por exemplo, eu vou falar por mim, eu faço isto por paixão, apesar de já ter descoberto mais tarde, fiz outras coisas durante a minha vida profissional, a maior parte da minha vida profissional foi noutra área, mas eu faço porque descobri, como tu, comecei como stageando e depois descobri rig e faço por paixão, mas porque a parte financeira me permite dar uma condição à minha família diferente do que a que eu tinha antigamente, ou seja, consigo compensá-los um bocadinho das minhas ausências. Isso também pesa. Claro que pesa, porque senão tu,
correr por gosto é uma utopia, não é? Isso, Claro. corro por gosto às Por isso é vezes. que eu fiz a pergunta da parte financeira. Se a parte da paixão, a parte financeira Claro que também, tem que compensar, também ajudava. mas não há ninguém que trabalhe neste meio que seja 100% só paixão, não é? Senão Claro. trabalhamos todos de borla, não Claro, é? claro, claro. Obviamente que tu só podes alimentar as tuas paixões, feliz ou infelizmente, se houver algum interesse monetário por trás, não é? Porque senão, pá, por muito que tu gostes, a comida tem que aparecer na mesa, não é? Não. E depois, se tens filhos e coisa, e família, não é? Pá, não tens hipótese, não é? Claro. E a pergunta, acabámos por não responder à pergunta. Vês-te a reformar ou não? Se me vejo a reformar, claro que me Do vejo a Rigo. reformar. Vês? Do Rigo, claro que me vejo a reformar do Rigo. Como espero que toda a gente se veja a reformar do Rigo, não é? Mas Não quero que ande aqui ninguém a fazer Rigo até aqui para o lado, até porque isso não é bom para ninguém, não é? Não é bom para a pessoa. achas que vais conseguir dizer já chega? Era aquilo que te estava a dizer. Eu não vejo ninguém reformado por causa disso. Tipo, as pessoas que eu estava a comentar que sim, vejo, eu conheço algumas pessoas reformadas, ninguém tem menos de 70 anos, não é? Tipo, tem 70 anos e continuam a fazer Rigo. Tipo, ainda agora estive em Londres, lá no Royal Albert Hall, com um espetáculo, e um dos riggers que lá estava tinha 76 anos, e que foi rigger com os Genesis e Bem. pá, os primeiros riggers em Correu Inglaterra, contigo. e estávamos a falar, pá, e estávamos assim a ver lá uns pontos, pá, tenho que ir ali, pedir ali a uns rapazes para ir ali, mudar ali um ponto, e ele, Nuno, eu é que lá vou. E eu, pá, és tu que lá vai? Eu, sou eu é que lá vou. E foi ele que pôs o arnês e subiu lá acima. E Qual é a necessidade que Claro. o senhor tem de fazer aquilo? Nenhuma, mas quis fazer e por gosto e por paixão continua a fazer Rigo, né? Portanto, pá, se me vejo a reformar, claro que vejo a reformar. E espero que toda a gente se veja a reformar, até porque é bom para toda a gente. Porque vão uns saindo de cena e vão outros entrando de cena, né? Assim esperamos nós. Pá, se nós nunca sairmos de cena, não haverá lugar para outros que queiram entrar, não é? É sempre É sempre lei da vida, não é? Acho que vai sempre havendo lugar. Vai sempre havendo lugar, como é óbvio. Até porque em termos técnicos, em termos de técnicos, na área do Rigo, houve de repente um grande crescimento em Portugal. Houve um grande crescimento, mas também Portugal, claro que houve um grande crescimento, mas é um crescimento que não pode crescer indefinitivamente, não é? Claro, Não é uma claro. coisa que possa crescer indefinitivamente em Portugal, não é? Porque, quer dizer, Acho como nada, chega uma altura que tem que... chega uma altura que tens tem o mercado parado. saturado. Claro, E, claro. se saturas o mercado de técnicos, o que é que vai acontecer? Então já só há trabalho para, tipo, em vez de trabalhar, sei lá, 15 dias no mês, já só trabalhas 5. E depois já começas a pensar, epá, eu gosto muito disto, mas não consigo pôr comida na mesa. Pronto, Pá, isso. temos pena, vou ter que ir para o trabalho e chorar um bocadinho que não gosto daquilo, não é? Nuno, histórias engraçadas do Rigo. Tens alguma coisa? Do rock? Ou do rock? Epá, Tens pouco lembro-me, rock. por exemplo, ver cá uma vez a Madonna e nós éramos meia dúzia deles e lembrámos, claro, rapaziada nova, não é? Assim, meia coisa. Então, eles traziam, já nem me lembro quantos é que eram, motores de 2 tonnes. Mas, sim, pá, não sei o número, mas pronto, assim, para Muitos. exagerar, muitos. Um caminhão de motores de 2 tonnes. Pá, e lembrámos, vamos lá ver quem é que puxa mais motores de 2 tonnes. Ia bem, que brincadeira. Pá, aquilo foi uma barbaridade, claro. No outro dia a seguir foi um problema quem é que conseguia ir trabalhar, né? Estava tudo morto. Mas morto tipo de dor física, porque aí os idiotas, não, isto bora lá puxar motores de 2 tonnes aqui à homem. Não, para isso. Tu gostas do Rigo acrobático? Eu gosto do rig acrobático, mas o rig acrobático não sei, pode soar assim um bocado estranho, mas são duas coisas diferentes. Porque, por exemplo, se eu for a um rigger que esteja acostumado a fazer trabalhos de arena, ele pedir, ok, temos que pendurar aqui um artista aqui nesta corda, eu não tenho a menor dúvida que ele vai pendurar de uma forma segura. Mas sei que se eu pedir a um rigger acrobático que o faça, também sei que o vai pendurar de uma forma segura, mas vai ser diferente. No sentido em que, por exemplo, o rigger acrobático se calhar vai prestar atenção se a roldana faz barulho ou não faz barulho. Ok. Não vai fazer um nó na corda, vai fazer um splicing na corda. Não se vai ver um nó na corda. O mosquetão que vai escolher, se calhar vai escolher um mosquetão mais pequeno. Não vai escolher um mosquetão grande ou não sei, esse tipo de pormenores. de pormenor é o que faz a grande diferença entre ser um rigger acrobático ou ser um rigger de arenas, vá. Porque eu acho que são dois mundos completamente diferentes.
Posso perguntar o que é que tu gostas mais? Se tens algum Eu gosto? gosto muito do rig acrobático. É? Eu acho que porque o rig acrobático é mais. Não é mais, é diferente. É diferente. Tu tens uma interação com o espetáculo muito mais direta. Porque normalmente tu estás no espetáculo. Tipo, eu. Impossível. Não me vejo de forma alguma em cima de um palco. Mas se eu tiver que ir acima do palco como rigger, não vejo problema absolutamente nenhum Ok. em ir como técnico. E o rig acrobático é um pouco isso. Tipo, és aquela pessoa que não vai para o palco, ninguém te vê, nem te quer ver, nem quer saber nada de ti, mas é o que faz com que aquilo funcione bem. Aconteça. Obviamente estou a falar de coisas acrobáticas, não Claro é? que sim. E então são dois mundos completamente diferentes. E eu acho que epá, não sei, isto pode parecer um bocado arrogância, mas acho que é preciso alguma sensibilidade para seres rigger acrobático, para ouvir o que o artista ou o performance está a tentar Espera. dizer e espera de ti, e para o que tu lhe podes entregar, não é? Ok. E que seja de uma forma, epá, interessante para a vista, não é? Que se veja de uma forma interessante. Porque pá, é muito diferente, O rigor acrobático é muito difícil encontrar rigores acrobáticos. Normalmente, por experiência que tenho visto, bons rigores acrobáticos são ex-artistas. Normalmente dão excelentes rigores acrobáticos. Pessoas que já tenham passado ou que tenham algum passado na parte artística, na parte de criação. Ok, Não é porque que eu tenha, que Sim, eu sim. não tive nada ligado à criação. E absolutamente nada, tirando galinhas e ovelhas. Mas gosto bastante e acho bastante interessante toda essa parte do rig acrobático e todas as possibilidades infinitas que tens para fazer tudo, desde que faças as contas e os papéis e que faças as tratos dessa parte toda. Agora estás a falar, achas que a automação pode vir a tomar conta do rig Não, como a gente o conhece ou não? não. Eu acho que a automação vai trabalhar cada vez mais com o rig. E as duas separadas eu acho muito difícil. Não fazem sentido. as Não duas fazem paradas. sentido. São dois mundos que têm que trabalhar em conjunto. Separados, não. Acho que um não consegue trabalhar sem o outro. São os dois que têm que estar ligados e cada vez mais têm que estar mesmo muito ligados. Tipo, quem opera a automação tem que perceber de rig e quem faz rig tem que perceber da automação. Porque cada vez é mais comum vermos quase em qualquer Cada vez mais. espetáculo automação. Cada vez mais. Seja com luzes a mexer, com ecrãs, com... Tanto que esse distanciamento, às vezes, vê-se alguns acidentes que ocorrem e esse distanciamento percebe-se que é por causa de não se entenderem entre uns não perceberem da automação e os outros não perceberem de rig. Ok. E então, mas são dois mundos muito interessantes. Eu acho que infelizmente não é fácil arranjar riggers acrobáticos e pronto, e onde eu estou a trabalhar vê-se, é o que é mais necessário. Ok. E pronto. Porque eu diria que talvez a principal dificuldade de encontrar riggers acrobáticos é a parte da comunicação. Porque há muitas pessoas que não conseguem comunicar, seja pela dificuldade da língua, seja pela sei lá, por qualquer outra razão, a parte da comunicação E fica também mais porque complicado. às tantas é preciso desenvolveres alguma relação com o artista, não é? Se for uma pessoa... Isso só vem mais tarde. Sim, claro, isso mas vem tem mais que haver... tarde. Mas de início tem que haver alguma empatia. Tem que haver alguma empatia, porque Senão, como é que eu, tens como que artista, criar- vou confiar em ti como Claro. rigger? tem que haver logo alguma Tem que haver uma empatia logo de Sim. início. Se não houver nenhuma empatia no início, a relação constrói-se, como tu disseste, e bem. Não é? Mas inicialmente, quando a gente se conhece, tem que haver alguma empatia Sim, tem que haver para que eu de consiga pôr a minha vida como artista nas tuas mãos como rigger. claro, tem que haver de parte a parte alguma confiança entre, ok, o trabalho dele é bom e nós os dois juntos vamos conseguir fazer alguma coisa. Ok. Tipo, eu com um grande amigo nosso, que tu conheces bastante bem também, o Melchior, Mas fizemos a criação de alguns espetáculos de straps, em que tínhamos que operar o guincho manualmente, não é? Portanto, quem estava na ponta do guincho tinha que saber que nós sabíamos o que é que estávamos a fazer e nós também tínhamos que saber o que é que tínhamos que fazer para aquela para o performer que estava ali conseguir entregar o que era preciso. Ok. Melchior já está afastado do circo ou não? O Melchior está afastado do circo, trabalha numa empresa em França e nisso Mas faz rig ainda? faz rig. Não falo com ele há algum tempo.
mandar É uma mensagem. pena, pá. Se calhar um dos melhores riggers acrobáticos com quem eu já me cruzei. Eu Uma conheci-o pessoa- exatamente no pessoa ano do com- Covid, quando ia começar com o Corteu, foi quando eu o conheci. uma- E depois, mais tarde, tive tive a oportunidade de levar a Arábia Saudita a fazer um trabalho comigo na Fórmula 1. uma pessoa uma excelente pessoa Gostei e muito um do rigger Melchior. acrobático incrível. Tem Gostei muito do tem Melchior. uma sensibilidade para o rigger acrobático e para desenvolver, para tornar a coisa eficiente em termos de acrobático. Muito Não bom. era ele também vinha de família do circo? Não. O Melchior vem de uma família de circo. Pronto, O pai dele é. tinha essa ideia que ele O pai vinha dele é assim, um palhaço extremamente conceituado no mundo do tal e circo, qual, tal e qual, que esteve no Festival de Circo do Mónaco e coisas assim. tal e qual. Era isso que eu conhecia. Ok, Nuno, muito obrigado por teres vindo Pá, mais uma obrigado, vez eu. Obrigado, ao podcast. Foi um gosto de estar aqui. E ainda mais vindo de uma viagem. Espero-te um bom regresso, desejo-te um bom regresso a casa. Agora por uns dias vou estar E em casa. que nos vejamos mais vezes. É difícil que trabalhes muito fora, mas Pá. quem sabe, ninguém sabe o que o futuro nos traz. Ninguém sabe o que o futuro nos traz. Portanto, é verdade. esperemos que nos cruzemos. Tudo bom para ti e mais uma vez obrigado. A vocês é o normal, espero que tenham gostado, que venham para a semana, temos outro episódio. E é o normal, subscrevam o canal, façam um like, ponham lá um pisco no sininho para receberem as notificações e para a semana cá estamos com outro episódio. Tchau, obrigado.